A Série C do Campeonato Brasileiro deste ano está chegando na reta final. Falta pouco para a gente conhecer os 4 clubes que vão subir para a Série B do ano que vem. Um a gente conhece, né? O Brusque. Agora, o Botafogo, infelizmente, está fora, mas ainda falta uma semana de trabalho. Estou aqui com a Amauri Aquino. Amauri, boa tarde. Um início de semana assim, complicado para o Botafogo, né? A gente esperava ainda ter a expectativa de repente, na última rodada, ainda conseguir o acesso, mas a derrota para o Volta Redonda na última partida deu adeus ao acesso. Agora, sonho só ano que vem, 11ª temporada do Belo na 3ª divisão. Boa tarde. Pois é, Serginho, boa tarde a você, a todos que nos acompanham no Correio Esporte. Eu acho que é uma semana de ressaca, a pior ressaca possível, essa é terrível, né? É, porque a ressaca quando vem proveniente de um título é ótimo, é excelente, né? Quando você vem de uma conquista, tá tudo bem, tá todo mundo muito feliz, muito empolgado para seguir e continuar trabalhando. Essa não, essa infelizmente é aquela ressaca que, quando você olha na tabela, como você bem falou, né? De 8 times, nós temos um que já passou, que é o Brusque, sim, que já conseguiu acesso, e o Botafogo é o único que não tem mais chance, né? Os outros 6 times vão lutar por alguma coisa nessa última rodada. Alguns com maior dificuldade, outros com menores. A gente vai trazer ao longo da semana aí as possibilidades de cada clube. O time mais difícil é o Volta Redonda, que venceu o Botafogo na última rodada, porque além de vencer, precisa torcer que o Amazonas não vença o Botafogo em casa, e vencer o Paysandu por uma diferença aí de 4 gols para tirar, né, a margem de saldo do Paysandu. Na verdade, 4 gols para tirar os 3 que ele tem à frente, né? Então, isso, assim, você tem são situações complicadas, mas que ainda tem a possibilidade, né? Respira, pro Paysandu, né? Tá mais tranquilo pro Paysandu, mesmo com a derrota lá diante de 40 e tantas mil pessoas no Mangueirão, estava todo mundo na empolgação, esperando. E fizeram 1-0, né? Conquistar a vaga, porque seria a vaga para a final e posteriormente também. E junto os torcedores. E a vaga no acesso não deu, né? Já do Botafogo, não. O Botafogo inicia uma semana que começa já as projeções para o que vem na próxima temporada. O que vai restar desse elenco? O presidente Roberto Buriti, que está aí ainda, tem mais um ano de mandato à frente, né? Lembrar que ele entrou no lugar do Alexandre Cavalcante, né? Então o Alexandre Cavalcante já tinha gastado aí um tempo desse mandato. O Roberto Buriti prometeu, já falou nas redes, algumas entrevistas aí em rádios, de que ele vai ficar até o final, e que eles já começaram o planejamento. O primeiro planejamento, o planejamento inicial, e aí que eu acho que deve ser alguma coisa já pensando no futuro, é a manutenção do Felipe Surian durante essa semana, né? O Felipe Surian, ele descartou qualquer possibilidade do Surian cair fora do Botafogo agora, então acredito que o Surian, o treinador, deve ser um nome aí, já nesse início de estudo com essa diretoria. Pro ano que vem, Maurício? Já pro ano que vem. Eu acho que tem que começar agora, né? Porque não tô dizendo assim, pro ano que vem, Felipe Surian? Sim. Acredito que é um nome. Porque se a gente olhar, o Botafogo não tem muito mais tempo para pensar. Por mais que a gente esteja aqui em outubro, o time volta a campo aí, aos treinamentos no final do próximo mês, no final de novembro, porque em janeiro começa o Campeonato Paraibano. Se a gente vai ter uma janela aí de um mês e pouquinho de pré-temporada, a coisa tem que começar agora. E quando ele olha para o lado, ele vê o Souza, que já tem um esqueleto de time, né, preparado, já tem o Renatinho Potiguar. E isso eu tô falando do Souza, que caiu fora há quase um mês, né, atrás. O 13 é outro que vem anunciando jogador paulatinamente. A cada semana tem anunciado um jogador. O Roberto, volante, foi o último aí que estava no time na conquista do Campeonato Paraibano. Também já tem treinador. E o Campinense, que deve anunciar logo após a virada dessas eleições que acontece no final desse mês. Ou seja, os dois grandes clubes que são principais adversários do clube para a próxima temporada, e no qual o Roberto Buriti falou que os erros desse ano vão servir de aprendizado para que o ano que vem o time volte a conquistar o título do Campeonato Estadual. Então tem que começar agora a mostrar realmente o que quer ainda para o ano que vem. Eu volto tempo, a história, ela é maravilhosa, né? Eu acho fantástico o planejamento, claro, mas eu lembro também que o Botafogo fez um planejamento, eu acho que foi o primeiro time que começou. Sim. No ano passado, lembra? Já contratou técnico. Teve que descartar tudo no final de março, né? E a temporada foi desastrosa, né? E a temporada foi desastrosa. O início da temporada. Porque é relativo demais isso. É relativo, mas também tem... Mas a gente sabe que é importante. É bom, claro. Sim, tem que ser, né? Eu acho que toda empresa precisa ter planejamento para se trabalhar, independente de qual função, onde ela agrega, onde ela
ela funcione. Mas é importante saber que não é só o planejamento que ganha a competição, né? É o dia a dia, né? A manutenção do trabalho, né? O trabalho precisa ser feito com muito profissionalismo e algo que o presidente falou, inclusive eu falei com ele no final da partida, de que eles sabem que necessitam profissionalizar o Botafogo administrativamente em vários setores e que eles precisam e que eles vão fazer isso para a próxima temporada. Então não é só, vamos montar tudo direitinho, vamos montar tudo agora, um elenco, porque não é elenco que ganha jogo, isso não é videogame não, né? Sim. Você pega lá, faz um joguinho, escolhe, ele bota num nível fácil, pega 50 milhões e contrata meio time, não. Não é assim que funciona, né? Você precisa manter todo esse trabalho, que foi quebrado por conta dos resultados bem ruins, e eu até acho que se tivesse mantido só aquele time que jogou o Campeonato Paraibano, pré-Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, esse time era propenso candidato a rebaixamento. Sim, sem dúvida. Né? E com todo esse novo time que chegou junto com o Felipe Surian, o Botafogo ainda conseguiu fazer uma grande campanha, principalmente na primeira fase. Vamos se a gente esquecer a segunda fase, mas se isso valesse de alguma coisa, o torcedor estava comemorando agora uma conquista que seria deveras importante para a história do clube, algo que não Sem aconteceu. dúvida. Só para a gente encerrar, quem você acha que deve ficar nesse time do Botafogo? São nomes bem complicados. O lado bom, é que se existe um lado bom, é que jogador é assim, né? O jogador quando vem para um time que não consegue uma grande conquista, uma grande campanha, ele precisa ter um empresário, alguém que tenha muita força no futebol para que ele ganhe um novo contrato, ou um contrato parecido com esse, um contrato melhor que esse. Então, todos esses jogadores do Botafogo, com a exceção do Pipico, todos para mim perderam mercado. Né, perder o valor no mercado, né? Então, se dá para ficar com o Pipico, precisa conversar com ele. Já tem 38 anos, ano que vem vai fazer 39. Mas mostrou numa Série C, nos 2 jogos que jogou, o cara foi artilheiro da competição e só jogou 2 partidas, né? Então, teve gente que jogou aí... Ele, quando foi do Paysandu, só fez 1 gol, né? Fez 20, né? Então, assim, mas você precisa ter um elenco. A zaga não é uma zaga, não tem nomes bons. Acho que foi a pior zaga do Botafogo nos últimos anos que o Botafogo joga na Série C. Jogou a Série C, então, assim, é preciso modificar, é preciso dar uma grande renovada. Mas também não dá para jogar todo mundo fora, né? Porque se jogar todo mundo fora, vai começar do zero mais uma vez, e isso é mais complicado. Mas você tem aí o Pipico, você tem o Wesley Dias, o volante. Grande nome. O Gustavo, o goleiro, também é um grande nome. O Mota também já é um cara que tem uma grande... Eu tô falando Gustavo, reserva. Sim, o reserva. Né? Tô falando Mota é um cara de maior idade e tal. Os laterais não deram certo, oscilaram bastante. Por mais que tenha o Zé Mário que fez uma grande fim de temporada, mas não foi bem uma boa parte da competição. O Tenório até foi utilizado algumas vezes. Então, assim, você precisa pensar realmente o que é que você quer. Dá para segurar um ou outro. Agora, o pacote do Botafogo hoje, a grande maioria, infelizmente, está bem mal. Beleza, Amaury, obrigado pela tua participação. Vamos embora, valeu, Serginho. E parabéns pelo podcast ontem com Silvana Fernandes, né? A gente bateu um papo com a Silvana Fernandes. Mundial. Né? Lembrando que o nosso podcast é sempre de segunda e sexta-feira, às 3 horas da tarde, lá no canal do YouTube. E é que você tocou nesse assunto, a gente falou da Silvana Fernandes, que é a primeira paraibana, a primeira atleta individual a garantir uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Já saiu acabou de sair uma nova convocação. Pois é, a gente estava aqui buscando o nome, mas temos algum nome mas vamos revelar. Cícero, você viu no Instagram de Matheus Costa, goleiro do futebol do 5. Tá convocado. Foi convocado para o Parapan. Ariosvaldo, do atletismo. Que é lá, o Parré, lá de Brasília. Paraibano que mora em Brasília. O Cícero convocado. Lançamento de dados. Não precisa dizer que o Petrúcio foi convocado, né? Claro, já está em Paris, quanto mais... Já está em Paris, quanto mais convocado. Mas a gente traz a lista amanhã completa aqui, para o pessoal ficar atento aí. Tem muito paraibano. E mais tarde, no Jornal do Correio, a gente vai trazer também essa numeração aí. Maravilha. Valeu, Amaury. Valeu.